Bom, a gente está conversando hoje sobre a história do movimento revolucionário 8 de outubro e a luta armada contra a ditadura. Aqui no estúdio, o historiador e doutorando da Universidade Federal Fluminense, Igor Codarim, e o professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente. Vamos voltar aqui para a nossa discussão? O professor Marcelo fala para a gente olhar com esse distanciamento a história, né, do que aconteceu lá atrás e, enfim, para tentar buscar entender o que foi aquilo, o que foram essas paixões que moveram aquelas pessoas naquela época. No entanto, nesse momento, a gente vê sendo discutida novamente uma medida como o ato institucional número 5. Ontem mesmo virou trend topic no Twitter porque um blogueiro de direita conclamou um novo ato institucional, tendo em vista uma postagem, inclusive, de Olavo de Carvalho, que é esse guru do governo Bolsonaro. O que a gente pode dizer em relação ao momento que a gente vive hoje, tendo em vista tudo o que aconteceu no passado? Vamos começar com o Marcelo? Olha, fazendo a conexão com esse debate do Supremo, né? Nós temos tido aí, desde aquele momento de meados dos anos 70, aquela lenta abertura democrática, aquelas lutas todas pela reconquista da democracia, um processo longo, difícil, que é o da construção democrática, que redundou com as suas virtudes e os seus defeitos na Constituição de 88. Então, isso é um grande avanço na história do país, é um avanço da construção da democracia, uma democracia que espero que se amplie e que jamais retroceda. Mas, no entanto, há algumas forças pequenas na sociedade, mas que têm se manifestado bastante ultimamente, desejando volta de atos como o Ato Institucional número 5, que reimplantaria a censura, que colocaria cerceamento à justiça no Brasil, que colocaria, enfim, uma série de medidas que impediriam a continuidade de um processo democrático, né? Quer dizer, aquela lei de quem pode mais chora menos. E isso é o que eu pelo menos não quero, eu acho que muita gente, a maioria do povo brasileiro não quer. Nós queremos continuar o processo democrático. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Claro. Só para a gente ilustrar, vamos dar uma olhada nesses dois tweets que eu comentei. Esse é Alan dos Santos, que é esse blogueiro da extrema-direita, que ele disse: o establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5 e ai de Bolsonaro caso tente parar o povo. Será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará, caso a decisão do STF seja soltar os criminosos em massa. Enfim, com base, inclusive, nesse julgamento que a gente comentava agora há pouco. Igor? Como a gente está falando muito de entender os processos históricos, eu acho que isso no processo eleitoral do ano passado a gente viu cada vez com mais força essa vontade de intervenção militar, esse elogio à ditadura de alguma forma, e isso também está nessa esteira. E eu acho que isso também é sintomático do processo de transição da ditadura para a democracia brasileira. Foi um processo extremamente conciliatório, e isso é inegável que deixa marcas na sociedade. Não ter tido uma ruptura entre a ditadura e a consolidação e a construção da democracia, de alguma forma consolidou uma visão específica no povo brasileiro e agora isso com o Bolsonaro acaba aparecendo de forma mais forte. E como nós aqui, eu acho que eu partilho da visão do Marcelo, como eu acho que também a maioria da população brasileira não quer isso, a gente tem que se posicionar com cada vez mais veemência contra isso. E eu acho que se a gente não pode, como Maringoni disse, repetir a experiência da luta armada, eu acho que, de alguma forma, a atitude desses jovens, o legado que eles nos deixam é essa insubmissão quanto a esse tipo de arbítrio, contra o autoritarismo de qualquer forma. Então, se eles podem iluminar um pouco os caminhos, se os erros podem iluminar um pouco os caminhos, que eles iluminem no sentido de que a gente não se submeta mais a esse tipo de autoritarismo. Nas entrevistas que você fez com os membros do MR8, qual o sentimento que você verificou? O que eles sentem hoje em dia em relação a esse passado do movimento? É quase unânime a questão de que foi realmente um erro histórico. É unânime a noção de que naquele momento não era possível, eles tentaram tomar o céu de assalto, como eles mesmos dizem, mas é uma visão um pouco dúbia porque tem esse heroísmo, a sociedade de alguma forma construiu essa visão um pouco romântica deles, apesar de agora a gente ver que está mudando um pouco isso, mas isso
o erro histórico não apaga, como o próprio Maringoni disse, essa vontade, essa tentativa de ir contra o autoritarismo e contra o arbítrio na sociedade brasileira. Sim. Última fala sua, Marcelo, sobre momentos atuais e como pegar exemplos do passado e exemplos de hoje em dia, como ele mesmo disse, da opinião dessas pessoas que participaram do MR8 lá no passado, e tirar aprendizados disso tudo. Tem aquela famosa frase que diz, né, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Então é muito importante ver os dilemas de outra época, porque eles se repõem. E se de um lado nós temos aí essa turma que acha que porque elegeu um presidente da República que defende a tortura, defende a ditadura militar, isso significa necessariamente que a maioria do povo concorda com isso? Me parece que há um equívoco, né? Havia uma crise no Brasil, ou há uma crise que se perpetua, e muita gente entendeu que precisava mudar o rumo e era a via naquele momento, e que nesse momento, inclusive, se arrepende daquela escolha, né? É só olhar os índices de popularidade como caíram do atual governo. Então é preciso conhecer a história, é preciso evitar cair nos erros do passado, né? E quando você abre a caixa para a violência, você não controla mais o processo completamente, né? Então, esperemos que nós possamos nos entender e criar uma sociedade justa para todos aqui no Brasil. Claro. Esse é o livro do Igor Kodarin, o MR8 na luta armada. Esse subtítulo também é muito interessante. Faz uma referência a um texto do Marx chamado A Crítica da Filosofia do Direito, e de alguma forma, como eu tento traçar que eles tinham uma reflexão teórica um pouco maior que as outras organizações, eles tentavam usar essas armas da crítica para fortalecer a crítica das armas. Ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. Obrigado. Muito bacana bater esse papo aqui. Muito obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.